Eita glória! A internet aqui tá uma benção. Deu uma caída aqui na internet, mas vamos lá. Tá voltando. Convida aí os amigos. A internet caiu, gente. Ô benção de Deus. Ô benção. Ô benção. Ô benção de Deus. Essa internet aqui tá uma benção. Eita glória. Mas vamos lá, né? Deus é bom. Deus é bom. Marcos capítulo 1, versículo 9 ao versículo 13, né? Vou repetir aqui, né? Então é o seguinte, antes de ler a palavra de Deus, nós estamos no programa Amanhã com Deus. Tivemos um probleminha aí com a internet, então caiu nosso sinal caiu, mas olha, nós vamos sortear essa Bíblia Sagrada, Almeida Revista Corrigida, com palavras de Jesus em vermelho, Bíblia Sagrada com harpa cristã, corinhos avivados, dia 1º de julho. Como é que você faz para concorrer a esse sorteio, irmão? Você vai mandar um e-mail para amanhãcomdeusoficial@hotmail.com, sim, com a mensagem eu quero. Pronto, já vou saber que você está querendo receber a Bíblia, essa Bíblia. Você pode curtir a nossa página no Face também, que é a página Manhã com Deus Oficial, Manhã com Deus. E você pode também estar compartilhando essa live, que vai ser bênção para a minha vida, vai ser bênção para a sua vida, vai ser bênção também para o reino de Deus. Então vamos lá, hoje nós vamos meditar aqui na palavra de Deus em Marcos capítulo 1, versículo do 9 ao versículo 13. Amém? Marcos capítulo 1, versículo do 9 ao versículo 13. Se você pode participar, você pode abrir a tua Bíblia, abre a tua Bíblia. Se você não pode abrir a tua Bíblia, glória a Deus. Então escuta essa mensagem, porque com certeza Deus tem uma palavra abençoada para você. Amém? Então vamos lá, Marcos capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 13. O batismo e a tentação de Jesus. A palavra de Deus diz assim, Marcos capítulo 1, versículo 9. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no rio Jordão. E, logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. E ouvindo-se uma voz dos céus que dizia, Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre feras, e os anjos os serviam. Amém e amém. Esse é o texto da palavra de Deus que nós vamos meditar nesta manhã. Senhor, fale conosco nesta manhã, Pai. Fale ao nosso coração, que essa palavra, Deus amado, venha trazer transformação para a nossa vida, Senhor. Que essa palavra, Deus amado, venha trazer mudança para a nossa vida, nos direciona, nos chama, Pai, para a Tua presença, nos direciona em Tua presença, Espírito Santo, seja o nosso professor nessa manhã, nos segura em nossas mãos e nos ensine essa palavra abençoada, nos direcione para o único e verdadeiro caminho que é o Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, Espírito de Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, irmãos, eu, quando estava meditando nessa palavra, eu notei muitas coisas importantes. Essa palavra é uma palavra muito rica, é uma palavra cheia de verdades bíblicas, cheia de revelações bíblicas. E eu quero, em nome de Jesus, transmitir algumas coisas que aprendi aqui nessa palavra para vocês, compartilhar também com vocês aquilo que o Senhor falou no meu coração. Então, quando a gente começa lendo esse texto de Marcos capítulo 1, a gente começa a ler esse texto e meditar, a gente nota algumas coisas importantíssimas. E a primeira coisa, fala assim, aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. Irmão, a primeira coisa que eu noto aqui é que Jesus, quando começou o ministério dele, Jesus começou o ministério com determinação. Grava essa palavra, a primeira palavra, determinação. Quando Jesus começou o ministério dele, ele começou o seu ministério com determinação.
Por que, pastor Moisés, o senhor está falando aí que Jesus começou o ministério com determinação? Primeiro, irmão, a Bíblia diz que Jesus saiu de Nazaré, da Galileia, e foi até o Jordão. A distância de Nazaré até o Jordão é de aproximadamente 81 quilômetros, 82 quilômetros, a distância de Nazaré até o Jordão, segundo a minha pesquisa. Ainda eu não tive a oportunidade de ir em Israel, mas eu quero ir lá. Mas pela pesquisa que eu fiz, de Nazaré até o Jordão, são 81 quilômetros de distância. Então, eu começo a notar aqui que Jesus, ele começou o ministério dele bem determinado do que ele iria fazer. E isso também, a determinação é algo muito importante na nossa vida. Quantas pessoas, elas não determinam coisas boas? Eu vejo muitas pessoas por dia, tenho contato com várias pessoas. E muitas vezes tem pessoas que a gente conversa, fala alguma coisa, ela fala, eu não vou conseguir fazer esse tipo de coisa porque eu não nasci para isso, eu não tenho facilidade, eu não tenho dom, eu não consigo fazer isso. Isso determinado em várias áreas da vida. Não estou falando só na palavra de Deus ou para crente, mas para todos os tipos de pessoas. As pessoas vivem falando, não consigo, não consigo. Não tem determinação, irmão. A determinação é algo muito importante na nossa vida, porque a determinação que está na nossa vida é o que diz para a gente se a gente vai chegar ou não em certo lugar. Se uma pessoa é determinada, ela vai chegar em algum lugar, mas se a pessoa não tem determinação, ela não sai do lugar onde está. Para tudo na vida é necessário determinação. E a palavra de Deus diz que Jesus, quando ela fala que Jesus saiu de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João lá no Rio Jordão, ele teve muita determinação para levantar cedinho, ele determinou o que ele ia fazer, levantou certamente bem cedo, para poder ir até o Jordão, para encontrar com João, para poder ser ali batizado, irmão. Irmão, se Jesus fosse de Nazaré até o Jordão, se ele fosse da Galileia até chegar no Jordão, de carro, ele gastaria aproximadamente 1h16 minutos, irmão. Se agora um homem a pé, ele caminha aproximadamente 5 km por hora. Aí você imagina, Jesus caminhando 5 km por hora para percorrer 81 km. Tinha que ter determinação ou não tinha? 5 km por hora percorrendo 81 km, Jesus gastou aproximadamente 16 horas, 28 minutos para poder ser batizado. Então Jesus tinha uma determinação muito grande, irmão, porque Jesus queria, ele precisava, ele necessitava, era a vontade de Deus que ele fosse batizado. Tanto que ele vai falar logo para frente que é a vontade de Deus. João não queria nem batizar Jesus, falou, eu preciso ser batizado por ti, o Senhor vem até mim. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele foi determinado, ele determinou sair de Nazaré e chegar até o Jordão para ser batizado. Mais de 16 horas de caminhada, irmão. Mas Jesus, ele saiu de Nazaré e foi até o Jordão. Uma coisa que eu quero trazer para você, para a nossa vida nessa manhã, é que nós precisamos ter determinação. Determinação é a primeira palavra. Determinação na nossa casa para que o nosso casamento dê certo. Eu sou casado, né? Então determinação para que o casamento seja certo. A gente precisa de determinação para andar em santidade com Deus e não andar em pecado. Precisa de ter determinação para que todos os dias a gente venha se arrepender do pecado, para que todo dia a gente venha se arrepender do erro, sair do caminho errado e andar no caminho de Deus. Tem que ter determinação para andar no caminho de Deus. Se a gente está trabalhando na obra de Deus, se é um pregador, tem que ter determinação, tem que ser uma pessoa determinada a estudar a palavra de Deus para estar pregando. Se é um levita, se é um tocador de violão na casa do Senhor, é preciso ter determinação naquele instrumento para tocar bem, para poder tocar na casa de Deus. Se é um cantor, da mesma forma. Se é lá no trabalho, é preciso ter determinação para você concluir seu serviço. Se você é um vendedor, é preciso ter determinação para vender. Já vendi muito, irmão, já vendi vassoura, irmão. Teve dia que eu vendi 22 kits de vassoura. 22 kits, eu fiquei feliz demais. Nossa, esse dia tá bom para chuchu. Ganhava na época, muitos anos atrás, R$4 por kit. Então eu vendi 22, fiquei felizão, enchei o bolso de dinheiro. Mas teve dia também que eu andei o dia todo, irmão, e não vendi nada.
andei o dia inteirinho com aquele bolão de vassoura assim pendurado aqui e não vendi nem um kit. Então é preciso você ter determinação. A primeira palavra que eu quero que você grave nesta manhã é que você precisa ser uma pessoa determinada. Tudo que for fazer é preciso ter determinação. Meu pai gosta muito de um versículo bíblico que está em Jó 22, 28, e eu acabei gostando também de tanto meu pai repetir esse negócio. Então, Jó 22, 28 fala: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Irmão, não adianta simplesmente você determinar uma coisa na tua vida. Você tem que ser firme, que a palavra de Deus falou. Jesus, ele determinou sair de Nazaré e ir até o Jordão, sair de Galiléia e ao Jordão, para poder ser batizado por João. 81 quilômetros, mais de 16 horas de caminhada. Ele foi determinado, mas ele também foi firme, porque ele chegou até onde ele tinha que chegar. Então, seja determinado. Essa é a primeira palavra que eu quero deixar para você. Determinação, meu irmão, é igual no dicionário, é a mesma coisa que definição, é a mesma coisa que decisão e é a mesma coisa que coragem. A palavra é traduzida por esses sinônimos. Determinação é a mesma coisa que definição, que decisão, que coragem. Você precisa ter definição no que você vai fazer da tua vida. Tem que definir, tem que escrever, como diz o profeta Abacuque, né, que diz lá em Abacuque, que as palavras têm que estar em letras grandes, garrafais, escritas, colocadas de uma forma que possa ver que correndo passa. Então assim tem que ser na nossa vida. A gente tem que ter determinação, decisão, irmão, definição do que vamos fazer. Precisamos ter a definição bem clara. Se você é uma pessoa, pastor, eu vivo esquecendo, eu vivo perdendo os ânimos, então, meu irmão, arruma um quadro, um papel grande, coloca lá na parede do seu quarto quando você acordar. Primeira coisa que você vai ver em letras grandes lá, bem grandão: preciso ter determinação. Determinação. Escreve essa palavra ali diante dos seus olhos ali, determinação. Nós precisamos ser determinados, porque determinação também significa decisão. Quando você é uma pessoa determinada, quer dizer que você é uma pessoa que toma decisões, boas decisões. Quando você determina alguma coisa, você está decidindo alguma coisa. Então é muito importante determinar. Quando você determina, você decide alguma coisa para a sua vida. Você escreve o futuro, irmão, porque Deus te deu poder para escrever o futuro da sua história. Então, se você decidir que amanhã vai ser bênção, amanhã vai ser bênção. Se decidir que amanhã é maldição, amanhã é maldição, mas eu creio que você quer decidir que o seu futuro amanhã será um futuro de bênção. Irmão, então seja uma pessoa determinada. Determinação é a mesma coisa que coragem. Seja uma pessoa corajosa, porque Jesus, quando ele saiu de Nazaré, lá de Galiléia, para ir até o Jordão, 81 quilômetros, mais de 16 horas de caminhada. Então Jesus teve coragem para sair dali e ir até um outro lugar. Então é preciso que na nossa vida nós venhamos ser uma pessoa que tenha definição. Precisamos ser uma pessoa de decisão, mas é preciso também ser uma pessoa que tem coragem, irmão, para fazer aquilo que o Senhor manda. Continuando a palavra de Deus, quando Jesus ele sai de Nazaré e ele vai até o Jordão para ser batizado por João, quando ele chega ali para ser batizado e ele é batizado, acontece algo tremendo. Versículo de número 10. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. Irmão, olha que maravilha. Eu aprendo aqui, a segunda coisa que eu aprendo aqui nessa palavra é que Jesus ele teve teve uma visão no ministério de Jesus. Ele teve visão espiritual. Primeira coisa no ministério de Jesus é que Jesus teve determinação. Mas a segunda coisa, depois de Jesus determinar, Jesus teve uma visão. O ministério de Jesus teve visão espiritual. Aconteceu uma visão. E, irmão, é muito importante ser determinado. E é muito importante ter visão. Tem várias pessoas que chegam até mim e falam assim: pastor, quero que as coisas, quero ter uma visão tal, eu quero enxergar as coisas espirituais. Eu quero enxergar, irmão, mas não adianta querer ter visão espiritual sem antes passar pelo caminho da determinação. Primeiro, a pessoa tem que ser determinada. Depois que você é determinado, aí sim vem a visão, irmão. Aí vem a visão, porque o ministério de Jesus, a visão, é isso que a palavra de Deus está nos ensinando, ela vem depois da determinação. Primeiro vem determinação na nossa vida, depois vem a visão. Você entende?
primeiro a pessoa tem que ser determinada a falar com o Senhor, a orar: Senhor, eu preciso de uma resposta. Ela tem que estar determinada a chegar e bater na porta, até a porta se abrir, para depois a porta se abrir. Se não bater na porta, não abre. Então primeiro é determinação, depois visão. É importante que no nosso ministério seja um ministério que tenha visão espiritual. É importante que a nossa vida como crente, não estou falando de igreja, quando eu falo ministério, estou falando da nossa própria vida. Nós como crentes, como servos do Senhor, precisamos ter visão espiritual. Precisamos ter visão espiritual. E sabe qual que é a primeira coisa que aparece aqui na palavra de Deus? Que Jesus, ele viu os céus abertos. Olha para você ver, a primeira coisa numa visão espiritual é os céus abertos. Por quê que aconteceu isso no ministério de Jesus? Porque os céus abertos representa que Deus estava dando apoio para Jesus exercer o seu ministério, para que o ministério de Jesus fosse bênção. Então, irmão, quando Jesus ele tem um chamado na nossa vida, um ministério, ele chamou a gente para um ministério, Jesus, primeira coisa que tem que ter na nossa vida é determinação, depois essa visão espiritual, e dentro dessa visão, a primeira coisa que eu vejo dentro da visão é que tem que ter apoio de Deus. Tem que ter apoio, a visão precisa ter apoio, irmão. E a palavra de Deus diz que os céus estavam abertos para Jesus, então quer dizer que ele tinha um apoio ministerial da parte de Deus, irmão. Não é assim que a gente fala: ó, não, o céu da minha vida está fechado, pastor. Não está acontecendo nada, está tudo fechado. O céu está de bronze e o chão está de ferro. Tem um amigo meu que diz assim: mas quando achar aveia, aí vai ser bênção pura. O céu pode estar de bronze, pode estar o chão de ferro, mas quando achar aveia é muita bênção. Irmão, presta atenção. O Espírito de Deus, irmão, ele está nos mostrando aqui através da palavra de Deus que é preciso que a gente tenha a aprovação do Senhor para que o nosso ministério seja bênção. Não se esqueça disso. Outra coisa que eu noto interessante é que ele fala que os céus estavam abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. O Espírito Santo, uma das formas dele se apresentar na Bíblia Sagrada é como pomba. Pomba, água, óleo, fogo, são vários símbolos do Espírito Santo. E aqui nesse texto o Espírito Santo ele aparece como forma de pombo. O Espírito ele veio como uma pomba e pousou sobre Jesus. E a pomba, irmão, a gente tem muita coisa para falar sobre a pomba. A primeira coisa que eu aprendi sobre a pomba, que eu quero passar para os irmãos, é que a pomba ela pode atingir até 80 km por hora. Como é que pode, né? Um animalzinho pequenininho assim, ó, desse tamaniquinho. É um pouco mais, talvez um palmo, se for, ou se for mais que isso, pouca coisa mais que um palmo meu. E, irmão, a pomba ela pode atingir velocidade de 80 km por hora. Você imagina que um ministério eficiente, um ministério que tem a aprovação de Deus, olha, determinação, visão, esse ministério que tem visão, que o Pai abençoou, o ministério que o Pai abençoou, logo em seguida tem velocidade. É um ministério que tem velocidade, é um ministério que avança, irmão. No caso da pomba, ela pode voar até 80 km. Né? Não quer dizer que todas as pombas voam 80 km, mas ela pode voar até 80 km. Irmão, o ministério, quando a gente fala de velocidade, quer dizer, a gente fala quando fala de velocidade, a gente está falando também ao mesmo tempo de eficiência, porque você consegue cumprir aquilo, né, que foi determinado em certo tempo. Então velocidade é uma coisa importante, velocidade e precisão são coisas importantes. Então, irmão, a pomba ela atinge até 80 km, quer dizer que Deus ele quer que o nosso ministério seja eficiente, quer que o nosso ministério ele alcance, que ele tenha velocidade. Amém? Essa é a vontade de Deus, que o nosso ministério tenha velocidade, e nós queremos receber isso da parte de Deus. Outra coisa que eu aprendi sobre a pomba é que a pomba ela pode voar mais de 300 km de distância, voar a distância de 300 km e nem ficar nem um pouquinho, nem um trisquinho cansada. A pomba pode voar uma distância gigante, voar quilômetros e quilômetros. 300 km não faz nem um cafezinho para a pomba. Então eu entendo que quando o nosso ministério está firmado no Senhor Jesus Cristo, quando a nossa vida está firmada no Senhor Jesus, quer dizer que a gente pode voar longas distâncias
Já reparou? Às vezes a pessoa começa o ministério, irmão, e ela, mas eu tô cansado, eu não aguento mais, irmão. É porque está faltando a presença do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo está na nossa vida, a gente consegue voar longe. Tem pessoas que começam e param. Mas quando o Espírito Santo, quando eu falo do Espírito Santo, eu não estou falando de falar em mistério, em língua não, porque não é isso que eu estou falando. Eu falo em mistério, eu falo em línguas. Eu sou batizado no Espírito Santo, eu falo em línguas. Porque eu aprovo o Senhor fazer isso em minha vida. Aprovo Ele me batizar com o Espírito Santo com fogo. Eu falo, mas quando eu estou falando aqui, irmão, de ser cheio do Espírito Santo, eu quero dizer, é a pessoa que é determinada. Porque não adianta nada falar em línguas e depois desanimar na frente. A pessoa pode falar em línguas, mas que seja uma pessoa determinada e que seja uma pessoa que voe longe. Deus te chamou, meu querido, minha querida, para que você venha voar longe. Você precisa voar longe, não é esses voo curto, não. Jesus, ele quer fazer você voar longe através do Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, agarre no Espírito Santo de Deus para que o seu ministério seja, que você alcance longas distâncias. Agarre no Espírito Santo de Deus dentro do teu casamento, para que o teu casamento vá longe, irmão. Agarre com o Espírito Santo de Deus junto com os seus filhos, para que os seus filhos cheguem longe na presença de Deus, cheguem no lugar onde Deus determinou para que eles cheguem, irmão. Minha irmã, determine isso, irmão e irmã, que Jesus, ele quer que você chegue longe, mas é preciso o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não vamos a lugar nenhum. É interessante que a pomba ela voa mais de 300 km sem ao menos se cansar. Quer dizer que a pomba, quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, a gente não fica cansado, irmão. Com o ministério, aquela cansaço, já reparou? Não tô aguentando, eu tô tão cansadinho. Irmão, quando você tá com o Espírito Santo de Deus, você levanta, você vai, você alcança, você fala, não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro. Você tem determinação, você tem aquela vontade. Não é mesmo que o cansaço vem, você não quer fazer isso, você vai e faz. Você se sente renovado, porque a presença de Deus é assim. Quantas vezes foi assim comigo? Quantas vezes que eu cheguei, vezes que eu estava passando mal, e eu fui ministrar a palavra de Deus, e quando cheguei ali naquele lugar, para ministrar a palavra de Deus, mesmo passando mal, quando eu comecei a ministrar a palavra, eu nem vi mais, não sabia nem mais que eu estava enfermo, me senti completamente curado. Quantas vezes foi assim? Determinação, depois da determinação veio esse milagre de Deus. Então a gente não se cansa de fazer a obra de Deus. O inimigo vive batalhando para te destruir, para acabar com a tua vida, mas você sempre vai dizer para o inimigo, olha, eu não me canso de estar na presença de Deus. Eu tenho o Espírito Santo de Deus, por isso eu não me canso de estar na presença. Eu não me canso de buscar a presença de Deus. Eu não me canso de estar aqui na casa de Deus, buscando a Ele, aqui na minha casa, no meu quarto aqui ajoelhado. Eu não me canso de levantar pela madrugada e orar. Eu não me canso de levantar de manhã e a primeira coisa que faço, orar ao Senhor. Eu não me canso de ler a Bíblia. Eu não me canso. Me lembro há anos atrás, quando estava indo trabalhar, eu pegava carona e eu esperava a carona em um certo ponto e todo dia eu pegava minha Bíblia. Não estou falando isso aqui para dar um de santão não, viu? É porque eu gosto de ler a palavra de Deus. A palavra de Deus é maravilhosa. Ela lava a alma da gente. Ela restaura a alma da gente. Eu sempre gostei de ler a palavra de Deus. E aí estava sentado lá no cantinho, assim, no meio-fio lá, perto de um poste, sentado lendo a Bíblia. E de repente a carona chegou. Quando eu entrei dentro do carro, sentei no banco de trás, uma das pessoas que estavam dentro do carro falou assim, uai, é engraçado, Moisés, você não tem vergonha de ler a Bíblia na rua, não? E eu falei, claro que não. Claro que não, a Bíblia é minha, eu leio onde que eu quiser. Eu leio. Uai, irmão, tem gente que tem vergonha da palavra de Deus, vergonha de estar lendo ali. E daí, irmão? O pessoal não tem vergonha de passar tocando aqueles funk podrão perto da gente? Não tem vergonha de passar tocando essas músicas indecentes aí na rua no som alto? Por que eu vou ter vergonha de carregar minha Bíblia? Por que eu vou ter vergonha de ler minha Bíblia na rua? Na época eu estava lendo na rua ali, na calçada, sentado ali na calçada lendo a Bíblia. Por que eu ia ter vergonha de alguém? Eu queria ler, é a minha vida, Deus deu para mim, então eu li a palavra de Deus. Então, meu irmão, não tenha vergonha da palavra de Deus. A gente não se cansa de ler a palavra de Deus, é isso que eu aprendo com o Espírito Santo. Outra coisa que eu aprendo quando fala aqui, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo veio sobre Jesus como pomba, é que dizer que a pomba é um animal que tem o melhor senso de orientação
do planeta até onde eu sei, a pomba ela tem o melhor senso de orientação de todos os animais. Você pode soltar a pomba a 1000 quilômetros de distância, irmão. Ela volta e chega aonde ela tem que estar. Você pode levar a pomba para onde for. Leva a pomba escondido. E você solta ela lá, que ela acha o lugar onde ela deve estar. Então, quando o Espírito Santo está na nossa vida, quando o Espírito Santo está na nossa casa, quando o Espírito Santo está na nossa família, quando o Espírito Santo está na criação dos filhos, quando o Espírito Santo está no casamento, irmão, aí o casamento tem orientação, para criar os filhos tem orientação, na empresa tem orientação, todo lugar tem, porque o Espírito Santo ele fala. O Espírito Santo ele fala conosco. Ele te orienta, ele me orienta, ele fala o que eu preciso fazer, ele fala o que eu devo fazer, porque o Espírito Santo ele orienta. O melhor senso de orientação que existe é do Espírito Santo de Deus. Não é dos nossos amigos, não é dos nossos parentes. O melhor senso de orientação da nossa vida é a orientação do Espírito Santo de Deus, irmão. A Bíblia diz assim que o Espírito Santo ele veio como pomba e pousou sobre Jesus, representando que Jesus era uma pessoa orientada pelo Espírito Santo de Deus. Irmão, a gente precisa ser orientado. A pomba, você solta ela a 1000 quilômetros de distância, ela chega, ela consegue localizar o ninho, onde ela tem que pousar o ninho dela. Irmão, é interessante que a pomba também, ela tem uma audição aguçada. A audição da pomba é aguçada. Quando nós temos o Espírito Santo na nossa vida, o nosso ouvido espiritual ele está aguçado para ouvir a palavra de Deus, ouvir a vontade de Deus. Por isso que Jesus, a Bíblia diz que quando ele começou o ministério, ele começou, primeira coisa que eu falei, determinado. Depois Jesus, ele recebeu o Espírito Santo em forma de pomba sobre a vida dele, veio e pousou sobre a vida dele, representando que Jesus era uma pessoa, um ser cheio do Espírito Santo. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. O Espírito Santo a gente coloca como terceira pessoa da Trindade, não por questão de mais poder ou menos poder, não é isso não. Isso aí é um assunto, Trindade é um assunto que vamos falar outra hora, mas vamos continuar aqui na palavra de Deus. Irmão, é necessário que o Espírito Santo esteja em nossa vida. É necessário que o Espírito Santo esteja em nossa vida, para que nossos ouvidos espirituais estejam aguçados na palavra de Deus. Amém? Outra coisa, terceira coisa que eu aprendo aqui nessa palavra. Vamos continuar aqui, ó. A Bíblia diz assim, que de repente, versículo de número 11. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Outro terceiro ponto que eu observo aqui nessa palavra. Terceiro ponto de Marcos, capítulo 1, versículo, agora eu li o versículo 11. Jesus ouviu, e as pessoas ouviram, ouviu-se uma voz dos céus que dizia, quer dizer, foi ouvido naquele lugar, foi ouvido naquele dia, uma voz que dizia que, assim, Tu és o meu filho amado, Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Quer dizer, Deus ele bradou lá dos céus que Jesus era o filho amado, em quem ele tinha alegria. Irmão, terceiro ponto que eu observo aqui, é muito importante a gente ouvir a voz de Deus, do próprio Deus, entende? É muito importante ouvir a voz de Deus, do próprio Deus, porque ouvir a voz de Deus é questão de sobrevivência, é questão de necessidade de sobrevivência. Tem muita gente que vive ouvindo profecia, não que não exista profecia, irmão, coisa mais, pessoalmente, cada um vai falar o que quer, mas se tem uma coisa que é bonita, uma coisa que é bonita é quando a pessoa, eu acho, quando a pessoa chega usada pelo Espírito Santo de Deus e profetiza. A pessoa é usada pelo Espírito Santo no dom de profetizar, e ele profetiza ali aquela palavra abençoada, ele traz uma palavra para a pessoa que Deus fala, assim diz o Senhor dos Exércitos. Ô, coisa maravilhosa! Isso é coisa que faz estremecer, que quando fala essa palavra, assim diz o Senhor dos Exércitos, irmão, meu irmão, é o grandioso que está falando. E como é bonito ver pessoas falando assim diz o Senhor dos Exércitos, quando Deus está falando. Porque tem também os casos de pessoas que querem usar o nome do Senhor para receber glória de homem, para receber honra, para receber riquezas. E falam assim diz o Senhor, sem o Senhor nunca ter falado. Então, por isso que eu estou dizendo aqui nessa manhã
que é muito importante a gente ouvir a voz de Deus, do próprio Deus. É importante ouvir a voz de Deus, do próprio Deus. Entende, meu irmão? Porque é uma questão de sobrevivência espiritual. Ouvir a voz de Deus é uma questão de sobrevivência espiritual. Ouvir a voz de Deus, do próprio Deus, é uma questão de direcionamento pessoal. É quando Deus te direciona, Deus te fala, Deus te direciona. Tem um tio meu, pastor Carlos, ele fala assim, que quando ele estava numa situação complicada, há tempos, e um certo dia ele falou, agora basta. Entrou dentro do quarto, e ele orou ao Senhor, e ele falou, Senhor, tem misericórdia. Agora já deu o que tinha que dar, Senhor. Eu já passei por que eu tinha que passar, Senhor. E eu preciso que o Senhor entre com provisão na minha vida, que o Senhor entre e muda a minha vida, muda a minha história. E aí ele conversando com o Senhor, aí Deus deu uma palavra para ele, falou assim, Carlos, você vai vender bala. E aí ele entendeu aquela palavra e pegou e começou a vender as balas. E sabe como é que ele fazia, irmão? Ele vendia, ele conta, tinha um pacote de pirulito pop, Big e outras coisas. Ele chegava na loja e falava assim, olha, eu tenho esse produto, esse, colocava as amostras ali. A pessoa falava assim, olha, eu vendo à vista e entrego daqui 4 dias. E era mais ou menos assim que ele vendia. Irmão, nos dias que estamos vivendo, e aí a pessoa olhava para ele, eu vou comprar na sua mão. E foi assim, foi dando tudo certo e ele foi prosperando, até que na cidade que ele estava, ele foi um homem muito bem sucedido ali naquela cidade. Irmão, quando a gente escuta a voz do Senhor, quer dizer que o Senhor falou pra gente, quer dizer que a gente vai prosperar, irmão. Então é necessário escutar a voz de Deus, tanto para a nossa vida, eu disse vida financeira aqui no caso, mas na nossa vida espiritual é necessário. Quando a gente ouve a voz de Deus, a gente sente que o papai nos ama. Como é gostoso ouvir a voz de Deus, né? Como é importante, porque a gente sente assim, ó, Deus realmente, Deus me ama, Deus está falando comigo. Se Deus fala comigo, quer dizer que Deus me ama. Vem aquela alegria tão grandiosa no nosso coração. Então, quando a gente ouve a voz do Senhor, quer dizer que o Senhor está cuidando da gente. Quando a gente ouve a voz de Deus, mesmo que seja corrigindo, a Bíblia fala que o Senhor corrige aquele que Ele ama. Quer dizer, então é bom. Imagina um pai que nem conversa com o filho, como que seria ruim? O filho vai ficando triste. Então é preciso conversar com o pai. Eu lembro ainda tempos atrás, meu filho, ele é pequenininho, Caleb, e ele andou fazendo umas artes, e aí eu falei, ele estava desobedecendo muito, e aí eu falei, eu vou dar um gelo nesse menino. Eu fui corrigir, chamei a atenção dele, e depois dei um gelo nele uns dias, mas ele ficou preocupado, irmão. Ele ficou preocupado, minha irmã. Ele falou com a mãe dele que, mamãe, papai e tal, e ficou preocupado. Aí passou uns dias, eu tava com o coração aqui dentro, ó, cortando. Mas eu falei, vou segurar, vou ficar firme aqui, para ele aprender, para ele consertar. E aí passou uns dias, eu fui conversar com ele, aí abracei ele chorou, sabe? E aí depois o Caleb melhorou demais o comportamento. E assim, às vezes a gente está fazendo coisa errada, irmão, e Deus está calado. Está desobedecendo e Deus fica calado. Então chega a hora que a gente tem que consertar, irmão, e falar assim, eu tenho misericórdia, né? Chorar na presença de Deus, para que Deus ele venha falar conosco, irmão. E a Bíblia diz assim que o Espírito Santo de Deus estava ali. O Pai clamou em alta voz, falou, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Quando Deus te fala alguma coisa, irmão, quer dizer que as coisas vão acontecer na sua vida. Se você seguir os passos de Deus, tudo vai ser bênção na sua vida. Quarto passo aqui nessa mensagem. Vamos ler aqui o versículo 12. E logo o Espírito o impeliu ao deserto. Olha para você ver, irmão. É possível um negócio desse? Pastor, o Espírito Santo impeliu, quer dizer, ele lançou, impelir significa você empurrar, você arremessar, você lançar com força. A palavra está dizendo que o Espírito Santo ele pegou Jesus e lançou ele com força lá no deserto. Irmão, imagina, é te dar um empurrão, um sacode. O Espírito Santo lançou Jesus no deserto para ele ser provado ali. Jesus foi provado ali ele ia ser tentado pelo diabo. Ali ele ia ser tentado pelo diabo. E quem mandou Jesus ali para o deserto foi o próprio Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. Irmão,
quando somos direcionados pelo Espírito Santo, nós vamos até para o deserto jejuar 40 dias. Mas vamos sem reclamar. Quando o tempo acaba, podemos ter a certeza que os anjos do Senhor vão nos servir. Então, meu irmão, essa é a palavra. Às vezes você pensa, esse deserto está muito ruim, pastor. Esse deserto está terrível. Mas às vezes, você pode aprender coisas no deserto que você não aprenderia em outros lugares. Por exemplo, Jesus ele foi para o deserto para ser tentado. E ele esteve ali no deserto 40 dias tentado por Satanás. E ele vivia entre as feras. Mas a Bíblia diz que no final desses tempos, os anjos o serviam. A Bíblia fala que, ou durante esse tempo, os anjos o serviam, os anjos estavam com ele, né? Irmão, a Bíblia diz lá em Hebreus que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que vão herdar a salvação. E a Bíblia diz, esteve no deserto 40 dias tentado por Satanás, vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Irmão, às vezes você pensa que não está desprotegido, desguardado, desguarnecido, né? E os anjos do Senhor estão aí com você, eles te servem. Eu me lembro ainda, vou contar mais uma experiência aqui. Quando eu era novo, teve uma vez que eu comecei a passar uma enfermidade que não sabia o que era, minha mãe não sabia, me levou no médico, fui fazer exame, eu tomava choque, irmão. Me dava choque assim no pescoço, tomava um choque terrível. Tô passando a mão nesse lado, mas não lembro se é nesse lado, se era nesse, eu era muito pequeno. Mas eu lembro que eu tomava choque. Era uma descarga elétrica tão violenta que ficava assim, sabe? Tomava choque, era como se fosse uma descarga elétrica. E minha mãe não sabia o que tinha, me levou no médico. Aí a ambulância foi lá em casa me buscar, a rua de terra toda esburacada na época. E aí me colocou na maca e eu desci gritando, os vizinhos saíram na rua, olharam e eu fui colocar dentro daquela ambulância, me levaram pro hospital, fui fazer exame, o médico ia me atender, na hora que ele ia colocar a mão, não encosta a mão não, porque tá dando choque. Um médico não sabia o que era, me mandou pra casa sem saber o que eu tinha, e eu cheguei na minha casa, e ali sentindo dor, e aí eu lembro que minha mãe falou, mãe, ora pra mim. E tinha uma irmã também que morava do lado da nossa casa. Falei, chama uma irmã fulano de tal para orar também. E aí veio a minha mãe e a irmã e colocaram a mão em mim e oravam. Enquanto minha mãe e a irmã oravam, eu ficava bom. Na hora que elas oravam para mim, eu estava bom, estava perfeito. Mas era elas parar de orar, de repente aquela seta maligna vinha novamente. E eu sentia aquele choque, aquela descarga elétrica, era o tempo todo sentindo aquela dor, aquela enfermidade, sentindo dor o tempo todo. Minha mãe desesperada, o que ia fazer? Até que um certo dia, um desses dias lá, durante esses dias que eu estava passando mal, entrou um homem de Deus na minha casa, um missionário, lá do Rio de Janeiro. Esse missionário veio lá do Rio de Janeiro e entrou dentro da minha casa. Eu era criança ainda, mas eu lembro dele ainda, um homem de aparência branca assim, meio branco e um pouco careca. Esse homem entrou dentro de casa. Quando ele entrou ali dentro de casa, minha mãe falou para ele, esse menino tá passando mal, tá gritando há vários dias, doente, enfermo, com enfermidade. E aí eu lembro que aí aquele homem colocou a mão na minha cabeça, e aquele homem começou a orar por mim. Quando ele começou a orar por mim, daí a pouco ele começou a falar em mistérios, ele começou a falar em língua estranha, e falou umas línguas estranhas, e de repente ele começou a profetizar, e ele virou pro lado da minha mãe e falou assim, olha minha serva, contempla o anjo da cura entrando dentro do teu lar. Foram essas palavras que ele disse. Eu não vi nada. Não sei se esse anjo da cura é o próprio Senhor Jesus que entrou na minha casa, como fala no Antigo Testamento, o Senhor é o Senhor que te sara, ou se era um anjo específico. Eu sei que a palavra daquele homem, eu não sei explicar porque eu não vi, foi algo espiritual. Eu sei que a palavra dele foi a seguinte, contempla minha serva, falou com a minha mãe, o anjo da cura entrando dentro do teu lar. E eu senti naquela enfermidade. Mas no momento em que esse homem estava orando para mim, a enfermidade sumiu, não senti nada. Toda vez que eu recebi as outras orações, a enfermidade sumia, mas depois voltava. Mas quando ele orou para mim, Deus revelou para ele, e ele falou, contempla o anjo da cura entrando dentro do teu lar. Eu recebi a cura. Quando ele acabou de orar por mim, eu não senti mais nada. Porque os anjos do Senhor vieram e me serviram, porque eu creio e recebo isso, eu sou a pessoa que vai herdar a salvação, assim como você vai herdar a salvação. E a Bíblia diz assim que os anjos vieram e serviram Jesus, e os anjos são espíritos ministradores enviados para servir os que hão de herdar a salvação. Irmão,
o Senhor às vezes te lança no deserto, mas é ali no deserto que Ele vai te ensinar várias coisas importantes. É no deserto que você aprende a vencer a tentação. É no deserto que você aprende ali a ouvir, né, o que o Satanás está falando e rejeitar aquele negócio ali. Sai para lá, Satanás. Aparta-te de mim, Satanás. Somente ao Senhor servirás, somente ao Senhor teu Deus adorarás e servirás. É no deserto que a gente aprende a servir a Deus de verdade. É provado e aprovado. No deserto é que a gente é aprovado. É no deserto, em toda a palavra de Deus, que a gente vê as maiores revelações. É no deserto de Sim que o povo de Israel, eles receberam, eles estavam ali passando prova, mas comeram maná no deserto. No deserto de Sim, onde que tinha várias árvores que poderiam curar as enfermidades do povo de Israel, que tinha sofrido chicotada lá no Egito. No deserto que Deus revelou para Moisés e para o povo como que deveria ser feito o tabernáculo, o santuário de Deus. É no deserto que Jesus foi provado. É no deserto que Jesus foi tentado. E foi no deserto que Jesus venceu. E foi no deserto que Jesus venceu a tentação. Foi no deserto que os anjos do Senhor vieram e serviram Jesus. Foi lá no deserto que Elias correu de Jezabel e ele falou: Senhor, basta, eu quero a morte. Mas foi lá naquele deserto que Deus deu um soninho para Elias. Quando ele pediu a morte, Deus deu um soninho para Elias, deu pão para Elias, Elias comeu. E depois que Elias comeu, Deus falou para ele: levanta e segue, porque a tua viagem é longa. E com a força daquela comida ele caminhou 40 dias. Irmão, é no deserto que a gente aprende muito com Deus. Então, muitas vezes o Espírito Santo impele, joga, lança, arremessa a gente para o deserto. Mas é ali que ele vai ensinar muitas coisas para a gente. Irmãos, espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. Então, recapitulando, primeira coisa, Jesus começou o ministério dele com determinação. Segundo passo, Jesus teve uma visão espiritual. Jesus teve visão espiritual. O nosso ministério precisa ter determinação quando a gente começa. E a gente precisa ter visão espiritual. Terceira coisa que a gente precisa é ouvir a voz de Deus, do próprio Deus. Não ficar ouvindo de qualquer pessoa que se diz que é servo de Deus, mas ouvir a voz de Deus, do próprio Deus, porque Deus fala, Ele não é mudo. Ele é um Deus vivo e verdadeiro e Ele fala com a gente. Se a gente dobrar o joelho e clamar, Ele fala. E quarto lugar, Jesus ele foi impelido para o deserto. Às vezes você vai para o deserto, mas é ali no deserto que Deus te ensina e que Deus te dá vitória. Eu espero que você tenha sido abençoado com essa palavra de Deus. Estamos chegando ao fim do Manhã com Deus. Toda segunda, quarta e sexta, às 7 da manhã, estou aqui ministrando a palavra de Deus. Sempre que Deus me permite, né? A não ser que Deus não permita, eu não estarei aqui. Mas se Deus permitir, segunda, quarta e sexta estarei aqui. E eu quero deixar para vocês, olha, dia 1º de julho, eu vou sortear essa Bíblia aqui, ó. Bíblia Almeida Revista Corrigida. Ela é uma Bíblia com as palavras de Jesus em vermelho. Bíblia Almeida Revista Corrigida com as palavras de Jesus em vermelho. Ela tem harpa cristã, tem corinhos avivados também. É uma Bíblia linda, uma Bíblia grande, né? Com letra aqui, tá falando que é letra ultra gigante. Então, dia 1º de julho eu vou estar sorteando essa Bíblia. Você quer participar? Curta lá a nossa página Manhã com Deus. Dá um like, compartilha esse vídeo, manda um e-mail pro manhãcomdeus@hotmail.com e você manda a mensagem: eu quero. Aí eu vou saber que você quer concorrer a essa Bíblia. Amém? Espero que você tenha sido abençoado. Sexta-feira estarei aqui novamente ministrando a palavra de Deus. Vamos fechar os nossos olhos e falar com o Senhor. Senhor, eu te agradeço por esse dia, por essa manhã. Que o Senhor abençoe cada um que participou, cada um que vai ouvir depois essa pregação em outro horário, Pai. Que o Senhor venha no nome de Jesus Cristo, Pai. Dá para o povo que escutou essa palavra, Pai, e para os que ainda vão escutar, Pai. Dá o teu direcionamento, Pai, a sua decisão, a sua determinação. Ensinar a pessoa a ser determinada, Pai. Trazer visão espiritual para essa pessoa, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Pai, que o Senhor venha mostrar para essa pessoa que o Senhor é o Deus da vida dela e que o Senhor é o Deus que direciona, Pai. Pai, que o Senhor, no nome de Jesus, venha mostrar para essa pessoa que o deserto não é lugar para ele morrer, mas é um lugar para ele aprender, Senhor. Que o deserto seja um lugar para a gente ter aprendizado, Senhor. Abençoa o teu povo com toda sorte de bênção nesta manhã de quarta-feira. Em nome de Jesus Cristo, é a oração que eu te faço e te agradeço. Irmão, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Todos que estão aí participando, que participaram, eu estou muito feliz. Que Deus te abençoe. Sexta-feira eu te espero aqui. Um abraço.